Adoráveis ouvintes, sejam bem-vindos à segunda temporada do Conversas na Coxia, o programa de entrevistas do podcast Ave Lola. No episódio de hoje, o iluminador Beto Bruel convidou a diretora e dramaturga Maíra Lur para uma conversa sobre as suas experiências artísticas. Mas antes de você começar a ouvir o episódio, vamos lá. Seja parte ativa desse projeto da Trupe Ave Lola e compartilhe essa ideia com todos os seus amigos, familiares. Participe! A Ave Lola conta com você. Estamos começando agora o 5º episódio da segunda temporada do Conversas na Coxia. Meu nome é Ana Rosa Teza. Sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas inquietos da cidade de Curitiba e estarei com vocês por aqui. E eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também. Hoje, o compadre Beto convidou a diretora Maíra Lur, que é também sua sobrinha, para uma conversa sobre sua carreira. Maíra Lur é diretora de teatro, arte educadora no Espaço Pé no Palco e integrante criadora do Núcleo de Pesquisa em Dança Contemporânea. Mas, além de tudo, Maíra Lur, em 2017, fundou, junto com uma trupe de artistas, a Súbita Companhia de Teatro. Ela é uma artista que se dedica aos estudos do corpo cênico, fisicalidade e interpretação em técnicas específicas, como viewpoints, composition, Suzuki, dança contemporânea, criação colaborativa e dramaturgia do gesto. Ao longo da sua trajetória, já ministrou inúmeras oficinas de teatro físico, composição de cena e preparação de atores. É com muito orgulho que eu conto para vocês que essa minha querida colega, Maíra Lur, já recebeu diversas indicações ao Prêmio Gralha Azul de Teatro em Curitiba. Em 2010, ela compôs a delegação de Jovens Criadores das Américas no 4º Festival Transamérique Danse Théâtre, que ocorreu na cidade de Montreal, no Canadá, e participou como diretora convidada do Festival Mujeres en Escena, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Eu estou muito curiosa para ouvir esse bate-papo em família. Afinal de contas, Maíra e Beto Bruel são sobrinha e tio. Vamos lá? Vamos sim, que eu tô doido para ouvir também. Maíra, a senhora é diretora de teatro. A senhora sentada na plateia, o que é a tua visão? É uma boca de cena. E você foi para o projeto aqui, que é câmera, que é totalmente diferente. Como é que foi essa mudança repentina e obrigatória? Foi um processo que também não deu muito tempo para ser um processo muito longo, porque a gente teve que virar a chave de não poder mais estar no palco, entender que não ia estar, fazer uma escolha. Eu acho que a escolha do audiovisual, ela foi uma escolha acertada, assim. A gente não queria fazer a peça de teatro gravada, a gente achava que o material que a gente tinha, ele era para o audiovisual, e a gente fez essa escolha, e nesse momento eu achei ok. Mas eu não entendi, o material que vocês tinham era para o audiovisual, não? Não, sim. Ele era uma dramaturgia para o palco. Para o palco. E daí, essa mudança repentina foi como isso, assim? Você, o grupo, como que foi? Posso começar contando a historinha da pandemia rapidinho? Claro. Estávamos em sala de ensaio para começar um novo processo de palco, que não tinha muito tema, como a gente gosta na Súbita, começa sem saber para onde vai e vai parar em algum lugar. No bar, vai dar em algum lugar. E fizemos 3 ensaios. Fizemos uma pequena imersão lá em São Luís do Purunã, que o senhor estava junto. E depois fizemos 3 ensaios, pandemia. Pum. Claro que nesse primeiro momento, acho que todos nós passamos por um período de frustração mesmo, de um pouco de negação, no sentido, não dá para fazer o que a gente faz de outro jeito, quero de novo toda a minha normalidade. Mas aos poucos, esse que eu tô falando do processo, assim, aos poucos a gente foi entendendo que tinha que achar outras saídas. E na Súbita a gente decidiu, entre os artistas todos, que a gente não ia parar na pandemia.
Mesmo não sabendo o tempo que ela ia durar, né? Estamos hoje com um ano de história. E nós construímos ao longo de 4 meses uma dramaturgia para ser encenada, porque tínhamos esperança. Para ser encenada, quer dizer, nunca abandonaram o palco ainda. Nunca abandonamos a ideia do palco. Inclusive, a dramaturgia ela é feita para o palco. Né? Ela chama Aqui, Amanhã é Outra Imagem. Ela não pode nem virar vídeo, porque ela não serve para vídeo. O que aconteceu foi quando a gente fez o salto de agora a gente vai fazer audiovisual, agora a gente vai fazer cinema, entre aspas, a gente teve que criar um desdobramento da dramaturgia. Sim, aí que entra a minha pergunta. Você abandonou a boca de cena, que para um ator sair de cena, aliás, é interessante isso, para um ator sair de cena, ele tem que andar 20 metros para ir para a coxia. E com a câmera, se põe a câmera do lado e o ator saiu. Como é que foi para você essa nova experiência? Como é que você conseguiu se adaptar nisso? Demorou? Foi fácil? Eu acho que a diferença é radical, assim. O olhar não é o mesmo. E esse olhar que você disse da boca de cena, esse que olha ali, pum, a coxinha tá ali, as coisas estão ali, esse quadradão que a gente tem na cabeça, não é mais esse. Não, os planos, as outras possibilidades que a câmera traz, ela é completamente de outro campo. E você tinha alguma experiência anterior, não? Com câmera? Não tinha. Eu tenho um marido que me salvou. Eu tenho um marido, diretor de fotografia, câmera, que entende disso. Que, assim, muito... Eli Firmeza, meu marido. Que muito generosamente me passa por WhatsApp vídeos de explicações de grandes diretores e diretoras de cinema sobre planos e coisas e roteiro, sabe? Ele fala, escuta isso, vê isso, não sei o quê, e aos poucos eu fui vendo. Sim, mas a história é engraçada. Então vocês estavam lá, a Súbita estava lá, foram buscar o Eli para fazer isso. Não, sem o Eli nada disso teria acontecido. Ele é peça-chave, porque a gente precisava de alguém do audiovisual, e depois outras pessoas também entraram, né? Mas alguém que falasse assim, eu vou guiar vocês nessa nova estrutura. O que aconteceu, Beatriz, que a história é boa? Eu cheguei no primeiro dia do set, que era o filme do Cleidson. Que foi feito aonde? Que foi rodado na casa dele. Por conta do Covid, vários protocolos de segurança, menos pessoas no set. A gente foi lá, higienizou a casa dele. Eu entrei na casa dele e falei, eu não sirvo pra nada aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O Eli que faça, ele que filme. Eu não sabia nada, assim, meio até... Tô abrindo o jogo aqui. Não sabia que tinha que olhar no monitor, não sabia onde é que ficava o negócio, o que eu digo, onde que corta, quando corta, se tá bom, se não tá. Eu olhava mais pra ele fazendo a cena do que pro monitor. E eu falei, eu vou embora pra casa, não quero mais fazer isso. Ok, daí tivemos mais 6 diárias, né? Tivemos todos os outros filmes, cada filme foi filmado em uma diária. Então nós tivemos 5 palcos. Tivemos 5 palcos, 6 palcos. Que é muito interessante. Então, o que você ia fazer num local só, então foi a casa do Cleidson, depois... São Luís. É a casa do Cleidson. O próximo vídeo foi da Helena, que foi gravado no escritório da Duplo Produções ali no Centro Cívico. Aí temos... E a Helena tinha rua também, né? A Helena tem externa, bastante externa ali na área do Palácio, ali no Centro Cívico também. Foi rodado a madrugada toda, assim, tudo coisas que eu não tinha conhecimento, assim. Até o modo como lida com o figurino, como lida com o cenário, né, a direção de arte, os mínimos detalhes. Os meus detalhes no teatro são bem diferentes. Eu trabalho geralmente com teatro mais minimalista, mais essencial, e de repente é um detalhamento de arte que é diferente. E eu acho que também no teatro, o diretor e o iluminador, eles têm um olhar, né, que é o seguinte, então se precisamos isolar alguma coisa ali, a luz isola. E no vídeo você tem o poder com a câmera, né? Então que no teatro está ali aquele quadrado que você trabalha com luz e ator e movimentação, né? E no vídeo você o isola, você corta, é diferente, né? Dentro disso. É muito diferente e principalmente acho que o processo, porque o teatro ele vai acontecendo na hora, né? No dia.
nesse ensaio a gente vai tomando decisões e a gente vai vendo aos nossos olhos as coisas se formarem e tomarem corpo, né? E no cinema não. E a tua evolução? Então, no primeiro dia... Porque tudo pode ser diferente lá na frente quando alguém editar e cortar tudo que você queria que tivesse. Que nem você falou agora há pouco. No primeiro dia você queria ir embora. No último dia você não queria sair do estúdio. No último dia eu queria ser diretor de cinema. Então, e como é que estamos hoje em dia? Hoje em dia eu tenho um desejo dentro de mim, assim, desperto de trabalhar com audiovisual que eu não tinha antes, assim. Eu não sabia que eu poderia gostar disso. Eu achava que eu era muito do teatro. E sou, e continuo sendo, sempre serei. Mas, assim, eu tenho vontade, eu tenho projetos agora. E até que ponto o teatro é o teatro, o cinema é o cinema, e até que ponto um ajuda o outro? Vamos supor, um diretor de cinema que nunca fez teatro, você acha que ele dirigisse uma peça ia ajudar muito? Que nem aconteceu com você, que você nunca tinha feito um filme, se o teu lado teatral ajudou muito lá no filme? Acho que sim, porque as coisas acabam que no fim elas se complementam, no fim é sobre criação, no fim é sobre transbordar a tua ideia, né? Então, se você tem esse mecanismo do teatro, você leva para o cinema, ele vai acabar sendo um pouco híbrido. O que eu sinto, que eu tenho recebido de retorno das pessoas é que dá, obviamente dá para ver que é uma companhia de teatro fazendo aqueles filmes, sabe? Porque ainda ali a gente saca que é de uma outra origem, de uma outra essência. Um exagero de interpretação? Não diria isso, porque sinto os atores num lugar bem adequado. Sinto o tipo de linguagem mesmo que a gente está dizendo. Não sei. Eu não sei, na verdade. É um retorno que eu tenho tido, que as pessoas falam, é obviamente uma companhia de teatro fazendo audiovisual, assim. E eu acho isso bom, porque em alguma instância é o que estamos fazendo, sabe? Bom, é como lidamos com essa criação. E como você tem um projeto para o futuro de fazer cinema... Ai, até me coça, assim. Você vai adaptar qual que é a ideia? De um livro, alguma coisa? Apareceu alguma imagem já? Do que você vai fazer em cinema? Ou então é uma peça de teatro? Não, peça eu não quero adaptar. Eu quero fazer esse livro aqui, essa história aqui. Eu estou tentando ter uma visão de cinema. Assim, eu tenho na minha cabeça a ideia de um roteiro, como eu também preciso dar uma estudada em como desenvolver esse roteiro, como trabalhar com uma pessoa que faça para mim. Tenho uma ideia de roteiro. Não consigo revelar, mas eu tenho uma ideia. Aliás, eu tenho uma ideia de fazer um road movie, assim, de fazer alguma coisa que é na estrada, que é caminho. Se não tiver gancho, seu roteiro, nem me conta. Tem gancho, mas eu não quero falar do meu roteiro, aquele secreto aí dele é só meu, ninguém sabe. Só um pouquinho, passa numa cidade, no campo, onde quer. A ideia é fazer um road movie, que é isso? É na estrada, né? É um filme que acontece em deslocamento, assim, que ele vai viajando por cidades aí no interior do Brasil e as coisas vão acontecendo. Eu acho que não é um tema novo, porque eu não estou te contando da trama, que é incrível aqui na minha cabeça. Mas é uma coisa que, sei lá, sabe? Acho que essa pandemia fez, de certa forma, a gente ficar muito com a gente mesmo, assim. Um dos filmes da Súbita diz isso, né? Ali do Cleidson, que ele só enxerga ele mesmo, que acaba que a gente fica se vendo e lidando com a gente. E eu resgatei muitas coisas, desejos antigos, assim, talvez de infância, de juventude, que eu nunca pensei em fazer. E eu acho que tem a ver, assim, com esse filme, que dia, quem sabe, acontecerá, não sei. Mas claro, nós temos o Eli. Eu não posso me separar. Eli, pelo menos até fazer um filme. Ele é maravilhoso, o trabalho de direção de fotografia, e de edição dele é. Mas você sabe que a Regina está querendo fazer uma viagem com a família, alugar um trailer e sair viajando. Vamos já filmar, daí a gente já mata. Eu mudo da trama, mas a gente já. Daí já vamos fazendo, vai a família inteira, já sai um filme, né? E eu tenho uma dramaturgia que escrevi na Argentina, que chama Insensatez, que eu fiquei com vontade de colocar ela em audiovisual também. Não estamos perdendo uma diretora de teatro? Não. Primeiro, antes de fazer o Insensatez em audiovisual, eu vou fazer ele no palco. Mas ela é muito poética, é uma coisa, enfim, uma coisa experimental. Eu acho que
Acho que eu tenho que experimentar. Eu experimentei muito no teatro. Tive esse privilégio lá no Pé no Palco, ao lado da minha mãe. Aliás, interessante. Como é que a senhora começou, então? Como é que você começou? Chegou no... Eu comecei sendo filha de vocês todos, né? Chegou no colo da Fátima na coxinha, né? Mas a tua primeira lembrança de teatro, qual que você tem? Lá, assim... De coxinha, o quê? O que vai... Eu tenho duas lembranças. Eu tenho uma lembrança que é um pouco aterrorizante, que eu tinha medo, mas é que eu andava nas coxias do Guairão ou do Guairinha. Até hoje dá muito medo. Pequenas e dá medo. E eu lembro de uns bonecos bem gigantões, assim, encostados na parede, assim, nas coxias do Guairão. E eu andando e olhando aqueles escuro e aquele palco do Guairão é uma lembrança que eu tenho da costura, que eu, a Renata, a Consuelo, mais gente, Helena Portela, ficávamos lá na costura do Guaíra, sentadinhas costurando enquanto vocês estavam ensaiando. Tenho essas lembranças e tenho uma lembrança de uma peça que a minha mãe fez, o Pluft, o Fantasminha, O Segredo das Sete Chaves, que a gente sabia o texto inteiro, sentava na primeira fila e dava o texto alto. E a minha mãe falava, não deem o texto na primeira fila, porque a gente falava o texto inteiro alto. Agora ela vai falar isso, agora ela vai falar aquilo. E eu lembro de um dia que eu sugeri para minha mãe, ela estava dirigindo Bate em Paz, no 13 de maio, com você devia estar lá. 1986. Eu tinha 7 anos, então que ela estava dirigindo a cena que eles estavam colocando um boné um na cabeça do outro. Eu falei, por que eles não trocam, colocam invertido? Ela falou, obrigado, olha a Maíra aqui já dando umas dicas e dirigindo. E eu lembro que eu me senti o máximo, que eu estava colaborando. Assim. E claro, tem a famosa peça O Spirit. Mas o Spirit eu tenho memórias, assim, detalhes, assim. Você sabe, lembra que se faziam lá em casa? Você ia assistir o vídeo, cassete, sábado à tarde, toda a tarde, juntava a casa inteira. Nossa, Beto, não lembrava disso. Nossa, lembra o Ricardo, meu sobrinho do Sérgio? Não, agora eu lembrei, mas eu não lembrava. Não, assistia a peça do vídeo cassete, ficavam lá e já sabiam as falas, cantavam junto, lembra? O que eu lembro é que... Só explicando, o Spirit é uma peça dirigida pelo Edson Bueno, 1990, que foi um dos maiores sucessos do teatro brasileiro, do curitibano. E era uma coisa muito infanto-juvenil, né? É isso que eu ia falar. A minha escola, eu tava, que não me lembro, que ano que foi? 1989, 90, 1990. Acho que eu tava ali quinta, sexta série, não sei. A minha escola foi assistir e assim... Eu tava me sentindo a pessoa mais poderosa do universo. Assim, os meus coleguinhas vão assistir a peça mais legal do mundo e eu já vi 20 vezes. E só agora eles vão poder ter acesso. Tu sabe? Quando você vai, assim, meio embaixadora da escola e meu pai ele abria, né? Meio assim, falando inglês. Ladies and gentlemen, sei lá como era. E eu lembro que eu ficava muito orgulhosa, assim, dos meus amiguinhos e amiguinhas verem isso. E daí foi indo, a senhora acompanhando sempre o teatro. Qual foi a tua primeira direção? Aonde que aconteceu essa... Eu sou atriz? Você achava que era atriz ou já era que ia ser diretora? Eu achava que eu era atriz, mas eu sempre fui a atriz pentelha que tá falando dentro da cena, que estava falando sobre a cena, que estava dizendo onde que era melhor as coisas, que fala, sabe a atriz que fala dentro da cena? Fica, faça isso aqui, vá pra lá, vá pra cá. E eu sempre, não sei, aos poucos eu fui migrando, assim. A Súbita é um grande... É o lugar, né? É o lugar onde isso acontece, porque eu estava trabalhando como atriz com a minha mãe, mais até em espetáculos infantis. Quando a gente se junta lá, um grupinho para ser a Súbita... Mas aonde que houve essa encruzilhada? Aonde que você saiu para diretor? Houve uma reunião? Vocês diziam, vamos montar uma peça? Não houve uma reunião. Assim, a gente se juntou, um grupinho lá no Pé no Palco, que falou... Mas quem estava no grupo? Alguém já? Eu, a Janaína, o comecinho da Súbita, o Otávio Linhares, o Alexandre, quem tá só o Faganello... A gente se juntou e falou, vamos fazer um grupo aqui pra gente experimentar umas coisas de teatro? Vamos. E a gente ficou um ano inteiro... Aliás, eu acho isso aqui um grande exemplo, né? Que às vezes a pessoa, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Como é que eu não posso? Não sei o que. Isso aí é um grande exemplo. Você pega 3, 4, 5 colegas, mesmo que seja... E vai fazer umas coisas. Não é uma dissidência, é um experimento. E eu acho que teatro tem que experimentar, tem que inventar moda. Eu acho que isso é super válido, é um exemplo super válido. Estamos aqui, estava tudo bem lá. Peraí, vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos tentar. Pois é. E isso que eu digo da
experimentação. Acho que eu tive um privilégio de experimentar muito. E a gente ficou 1 ano lá se experimentando, se pirando. O Pé no Palco fechava 10 horas da noite, quando acabava as aulas, e era a hora que minha mãe liberava pra gente ficar, porque tinha aula o dia inteiro. Então a gente ficava das 10 a 1 da manhã se pirando lá dentro. E um dia só o Faganello falou, gente, não vai sair do lugar, alguém tem que dirigir isso aqui. E porque a gente ficava só fazendo os exercícios, enfim, se pirando. E dela me botou na parede, assim, falou, é você ou não é ninguém? Só você pode fazer Olha isso que agora. começo, então, só. E eu falei, mas o que eu tenho que fazer então? E eu sofri muito Claro. no processo de me destacar, não é destacar no sentido hierárquico, nem melhor nem pior, mas sair do meu grupo, entende? Assim, existe uma separação. Agora eu vou sentar aqui e vocês vão ficar aí. E daí eu já não era mais eu junto com eles fazendo as mesmas piadinhas, eu não tinha a mesma experiência cênica que eles, eu não tinha... A gente começa a entender nesse momento, e até hoje eu reflito muito sobre isso, que é muito diferente os 2 lugares, né? Então, o tá sentado fora e o tá lá dentro. Aliás, uma pergunta, o que é o ator para você? O ator, atriz, o que é esse ser? Porque você veja bem, eu sou casado com a Regina, acompanha há 50 anos, a tua mãe é atriz, o teu pai é ator, né? O que é esse bicho? E eu fiquei muito, quando a Regina estava decorando a Ilíada, que é impressionante aquilo, né? O que acontece com o ator quando ele entra em cena? O cérebro dele, sabe? O que é esse bicho? Ai, nossa... Eu acho que a gente é meio louco, assim. Eu acho que é uma espécie de uma loucura, uma espécie de um... Você vê as pessoas de teatro, elas são elas são loucas. Você me ensinou isso, quando você dizia, o mundo tá caindo lá fora e a gente tá escolhendo se a gelatina vai ser azul ou verde. Por quê? ou tá tendo grandes coisas assim no mundo e a gente tá aqui vendo se essa mesa é mais pra lá ou mais pra cá. Ou no caso de um ator, como você tá falando de uma atriz... Só tá lá, respirando e se dedicando e vai para casa para entender qual é a melhor vírgula, qual é a respiração correta, como é que sai isso, como é que meu corpo diz isso ou não diz, aonde eu tô negando o que eu tô dizendo porque eu tô sendo falso, se eu tenho que ser falso, como eu faço para ser falso, se eu tenho que ser verdadeiro, como eu faço para ser verdadeiro. Uma investigação que passa muito por si próprio, assim. Acho que a nossa profissão, ela é muito dentro do teu crescimento, sabe? Uma coisa... Não, esse dia tu estava conversando sobre quando você chega num teatro, chega num palco, a força que tem ali. Se você imaginar, você entra no palco do Guairinha, o tanto de esforço que tem. O que é uma peça de teatro? É uma usina de pensamento, né? Que, sabe, você tenta sintonizar com a outra pessoa. Então eu acho muito interessante isso, né? É uma força do cérebro. Por isso que eu perguntei o que você acha que é o ator, né? Que se você vai ler um negócio é mais fácil, mas o que ele acaba fazendo, né? Ele se transforma em outra pessoa, né? Então eu sempre digo, quando você entra num palco do Guairão, no Municipal, lá no Teatro da Lapa, sabe, tem 200 anos ali de energia. É impressionante de energia. Então, eu acho... Tem uma historinha bem curtinha, não tem a ver com o que você está falando do ator e da atriz, mas tem a ver com o espaço do teatro. Eu adoro José Maria Santos, né? Acho que muitas pessoas adoram, mas eu tenho assim. E um dia o Basso me pegou num momento, porque eu entrava lá e eu passava a mão nas paredes, eu fazia... respirava, assim, sabe? Tipo, eu adoro esse lugar. Aí um dia eu entrei sozinha, assim, passando a mão na parede, assim, eu adoro. E daí ele falou, você queria que esse teatro fosse teu, né, Maíra? E eu levei um susto, porque ele estava me vendo no meu momento, lambendo as paredes do teatro, que eu adoro. A história do prédio onde está localizado o Teatro José Maria Santos começa no final do século XIX, quando ali foi instalada a fábrica de malhas e confecções da família Hoffmann. Antes de se tornar o auditório que conhecemos hoje, o local foi também malharia curitibana e fábrica do samba, até chamar a atenção do ator José Maria Santos nos anos 80. Zé Maria juntou-se com o ator Irineu Adame e construiu no local o Teatro da Classe. De 83 a 86, o Teatro da Classe passou por altos e baixos devido à falta de público e recursos, devido também ao aumento do aluguel do prédio
e até mesmo a ausência temporária de José Maria Santos do teatro curitibano. Foi nesse período, o mais difícil do teatro, que os proprietários do terreno decidiram vendê-lo e os compradores decidiram despejar os ocupantes do prédio. Nessa época, o auditório já era chamado de Teatro 13 de Maio. Depois da venda do imóvel, foi iniciada, sem aviso prévio, a demolição das paredes externas daquela construção. A destruição completa foi impedida devido à mobilização da classe artística paranaense, e entre os líderes dessa ação histórica para o Teatro do Paraná encontrava-se a grande atriz Regina Bastos e o nosso adorável compadre Beto Bruel. Além dos artistas, notáveis da política paranaense da época, como o advogado René Dotti, também entraram e endossaram essa causa: manter o teatro em pé. Regina conta que os artistas acamparam dentro do teatro para impedir a demolição. Foi esse ato heróico dessa gente de teatro incansável que fez com que o prédio fosse então tombado pelo governo do estado da época. Em 1991, o local foi nomeado como Teatro José Maria Santos, em homenagem ao ator, que havia falecido um ano antes, no dia 4 de janeiro, e hoje é considerado um importante espaço artístico da cidade. Se você é de Curitiba ou estiver passando por aqui após a pandemia, não deixe de visitar a programação cultural do Zé Maria. Nós podemos e devemos ocupar os teatros de todas as cidades. Também foi uma coisa, muito obrigado, Beto, que você me ensinou. Assim, eu preciso agradecer que você me ensinou muitas coisas nessa vida. Mas você falava para mim, diretora de teatro tem que ter hora de voo. Tem que ficar dentro do teatro. Não tem que ficar dentro só da sala de ensaio. Não tem que ficar só pensando. Claro. Tem que ficar na caixa preta. Tem que ficar lá dentro. Tem que ver os urdimentos. Tem que cheirar as cordinhas. E ele me falava muito isso. Tem que ter horas de... Mas... E eu me inspirei muito por isso. Eu entrava num... Primeira vez que eu fiz uma peça num teatro, digamos, com estrutura, palco italiano, foi no Sesc da esquina, com você... fazendo a luz, claro, que você fez todas as minhas luzes. Qual que era a... Vertigem. O dos andaimes lá. E era uma coisa pra mim, eu tinha saído do pé no palco, depois a gente tinha feito uma apresentação ali naquela casa, esqueci o nome. Sim. Era uma coisa meio caseira, meio sempre do teatro alternativo, de salas pequenas, e eu achava isso super lindo. O meu lugar é muito desse lugar. Mas quando, assim, primeira peça num teatrão, eu lembrava muito do que você dizia. Cheira esse lugar, olha pra tudo, saca cada cantinho. E é disso que a gente tem saudades agora na pandemia, vai dizer que não. Mesmo quando a nossa salinha aqui nessa casa aqui. Não, mas eu acho, bom... Mas vamos voltar a falar da atriz, eu acho que é a mesma coisa, que nem o marinheiro, o cara não pode viajar navio, Jesus. Marinheiro, então tá lá. Tá. Mas então, agora é o seguinte... eu não sei, eu acho que são seres que vão, os atores e as atrizes, que vão carregar toda a energia de um trabalho em cima dos corpos deles, né? É uma dedicação, eu vejo que é uma dedicação. Então, assim, por mais que tem lá toda a responsabilidade da direção, a responsabilidade da equipe técnica, tudo, quem vai passar a maquiagem na cara e dar o corpo, são essas pessoas. Eu acho isso muito louco. Acho um respeito mesmo por esse... A famosa, o Zé Maria, né? O Zé Maria Santos, né? Que o teatro virou um teatro. E então ele ficava, às vezes, ele ficava indignado, explodia, né? O Zé. E às vezes dava uma coisa errada no ensaio, alguma coisa, ele ficava louco e dizia: para tudo. Eu não preciso de ninguém. Eu vou meio-dia lá, dou meu texto no meio da praça, pelado. Ou seja, isso resume o que é o teatro. É o ator, só que também esquecido. Você não acha que o ator está meio esquecido hoje em dia? Dentro de toda essa parafernália que existe, não sei o quê, projeção, não sei o quê. Não sei se eu diria esquecido, mas eu acho... Mas está mais em segundo plano, e onde o ator Existem investigações pós-humana, sei lá, de que não precisa do ator, de que vai ter um robô, ou que não precisa de nada, ou outras materialidades que essa cristaleira ou essa mesa também estão atuando em cena. Tem várias outras investigações. Eu acho que é normal as pessoas investigarem, mas existe uma essência da qual a gente está aqui trabalhando, que é o ator no palco, nós, né? Tem outras pessoas que estão investigando outras coisas. Eu não sou muito de negar essas outras coisas, eu acho que elas estão acontecendo, sabe?
virtualidade, assim. Eu mesma ainda estou conectada com o palco, o ator, o corpo, a carne, a cena, né? Mas outros artistas nem tanto, assim. Eu não sei se eu acho que não. Sim. Gente, tive uma reunião essa semana sobre abandonar o palco? Sobre não ter ninguém, não precisar de ninguém. Mas você sabe que mas isso é interessante. Em 1970, lá no Teatro Experimental... Ninguém vivo, em 1972, lá no Teatro Paiol, o Bonilha fez uma peça que você chegava no teatro, tinha uma mesa e um gravador de rolo. Dava o terceiro sinal, entrava um figurante lá, ligava o gravador de rolo, durante meia hora ficava, sabe, procurando estação de rádio AM, no rádio, cheio de interferência, você ficava olhando o gravador, escutando aquilo, daí ele chegava, desligava, agradecia e ia embora. Então, isso foi em 1970 e pouco. Então, eu acho... Pessoas dirão, não é teatro, isso é teatro, isso não é teatro. Eu acho que você viu lá o vídeo que eu estou fazendo lá da Broadway, onde se vai na a maior tecnologia que tem, e o que eu falo no final ali, que aquilo ali só aumentou minha convicção, né, que o teatro, mais uma pessoa no meio da rua, o Zé Maria pelado dando o texto, lá na Broadway da tecnologia, isso só reforçou a força do teatro que tem, que às vezes nós subestimamos. Eu acho isso, pegar o teatro nunca vai morrer, eu acho que as outras mídias, talvez o cinema acabe, do jeito que está indo o formato, talvez as salas acabem, mas eu acho que o teatro não. Você vai sair de casa, vai ver a pessoa dar o texto. Aliás, uma pergunta, você acha que depois, quando acabar a pandemia, vai existir alguma peça de teatro sem uma câmera que eu possa lá em casa comprar o ingresso e assistir em casa? Você acha que vai acontecer isso? Acho que sim. Não sei em todas as situações, mas acho que muita coisa vai mudar, sim, assim. Eu tava pensando, ontem eu participei de uma abertura online desse festival no Equador, e eu fiquei pensando, a gente antes da pandemia tinha uma abertura e a gente as pessoas quase nunca faziam um streaming da abertura. Quase nunca estava sendo filmado e ao vivo e sendo... E por que não? Por exemplo, eu não estaria no Equador para a abertura desse festival. Então, se fosse presencial ano passado, por exemplo, presencial ano passado a Janaína foi para esse mesmo festival. Eu não sei o que aconteceu na abertura. Porque tinha lá as pessoas que estavam naquele teatro pequenininho lá no Equador que vivenciaram aquilo. E agora a gente está num outro... Ontem foi só online, mas e de repente? Para frente é um híbrido, né? Para frente a gente consegue acessar quem está ali e quem está longe. Eu acho que a pandemia acelerou uma coisa que ia acontecer lentamente. Mas eu vejo, assim, o que eu tenho assistido de teatro, coisa que tem que aprimorar muito, eu acho, a maneira de filmar o teatro, o som, principalmente o som. Eu acho que, sabe, tem que ter um som bom, uma captação boa de som, e aprender que o teatro que você faz no palco, que é gravado, que é transmitido, não é um cinema. Eu acho que tem que descobrir uma linguagem. É uma outra coisa, é uma terceira coisa. Coisa que é o teatro transmitido, né? É uma coisa assim. Mas eu acredito muito nisso. É uma outra coisa mesmo. Eu sinto que o teatro, como ele é, assim, filmado... E às vezes tem algumas... não, quero essa experiência do teatro. Eu acho que tem uma outra palavra aí que a gente nem sabe, que a gente não criou nem linguagem. Vai nascer o tipo do teatro elétrico, teatro elétrico, alguma coisa assim. Bom, agora vamos se preparar para as perguntas, que agora vem bater bola aí. Vamos ver, se prepara agora, vamos disputar no pênalti, tá bom? Tá bom. Teatro de rua ou palco italiano? Palco italiano, pra mim. Palco italiano, pra mim. Palco italiano. Mas você já fez teatro de rua? Não. Tá bom. Romeu e Julieta ou Macbeth? Macbeth. Sim, né? Um item que uma diretora não pode viver sem. Bom, um teatro. Um teatro. Não, vamos lá. Pra ela, com tudo. Assim, imagine uma equipe, ter toda a equipe durante o processo todo. Lágrimas. Todo mundo. Todo mundo desde o primeiro dia. Vocês têm isso aqui, né? Que nem time de futebol, fazer concentração, né? Time de futebol fica concentrado. Fica todo mundo concentrado aqui. Isso é bom no bar. E já tem um bar ali mesmo. É que nem vocês aqui, ó. Tô querendo meio parecido. Olha, se você tivesse orçamento, mas dinheiro, não vem falar. Assim, você viu, aquela peça que eu coloquei lá da Broadway, ela custou 37 milhões de dólares a produção.
Então vamos lá, qual peça que você quer? Vamos Olha, eu não sei qual peça eu quero. Os 10 Mandamentos? Não sei dizer um título da peça, mas eu gostaria muito de fazer uma peça com muita gente, num palco grande. Assim, essa possibilidade de ter elenco grande é uma coisa que a gente não tem normalmente. Uma orquestra. Né? Enfim, toda a nossa política, não dá para botar um monte de gente, sabe? Bastante gente. E daí ver o que eu faço com esse monte de gente, sabe? PCP aí, ó, presta atenção. Presta atenção. O PCP está usando atenção. pouca gente. Inclusive. Qual que é a primeira Não. coisa que você vai fazer quando a pandemia passar? Ai, quando a pandemia passar, putz, eu queria ensaiar. Mas ensaiar, juro, não, pode parecer bobagem, mas é um combo completo do ensaio, que é chegar, tomar café, conversar um pouquinho, daí fazer ensaiar, aí ir pro bar depois, ficar junto e dar umas risadas, e não sei o quê. Ou ter um problema para resolver no teatro, sabe? Ai, tem que montar a luz, não deu certo, agora o cenário não entrou. Então, ou seja, ela quer ter um problema. Resolve que vai pro bar. Ai, é tão gostoso ter um problema para resolver no teatro. Vamos lá. Indicação de um livro. Posso fazer livro é publi? aquele negócio que, sabe, com papel que você vai folhando, que está em extinção. Vou responder. Está em extinção? Nada. Não, mas isso vem tudo eletrônico, que você aperta o botão, aparece eu a leio letra. bastante eletrônico. Vou fazer publi de mim mesma, de nós mesmos. Eu gosto da modéstia, vamos lá. Posso, porque assim, a gente acabou de lançar a publicação da dramaturgia que foi feita na pandemia, né? Nós criamos em coletivo uma dramaturgia que é assinada pela Lígia Souza, que chama Amanhã. Aqui, Amanhã é outra imagem. Lígia Souza. Que lançamos agora dia 4 de novembro e que está à venda, não tem venda. Como não tem venda? Como? Porque subsidiado pelo Estado. Muito bem. Eles estão gratuitos, você pode pedir pelo perfil da La Lettre no Instagram. La Lettre no Instagram. Lettre. É tudo La palavras Lettre. novas, mas é Instagram. A gente põe na descrição ali, La Lettre. Põe na descrição. Cita ali. É uma editora, um selo editorial novo da Lígia Souza e do Pablito Cucars. E a publicação da Súbita da Dramaturgia foi lançada por eles. E então, assim, vão lá, tem poucas cópias, é de graça, só pagar o frete e se deliciem, que é bem legal. Está indicado um livro. Indicação de peças? Uma peça. Pode ser uma peça que você leu e que você nunca viu uma montagem, ou pode ser uma montagem que você tem muito carinho. O que você imagina fazer? Eu vou indicar uma peça que vai existir ainda. Nossa. Eu gostei muito do fim, do Felipe. Gostei muito do fim, gostei muito da tua luz. Foi o ano passado, fizemos. E ele tem streaming, né? É possível assistir, né? Eu acho que não, tava lá. Tava, mas de repente tiraram. Mas acho que vai voltar, tava lá. Então, O fim tem do uma Felipe. peça que eu não sei se dá pra ver, se não dá pra ver, mas eu tenho uma memória muito louca dela, que é uma peça chamada Tragédie Roumaine, que é dirigida pelo Ivan Rolf, de um grupo holandês. Eu boto também para você falar lá, porque eu não vou lembrar. Tony Brown, eu não vou falar direito aqui. Muito bem, temos. Que é uma peça que eu assisti no Canadá, que para mim quebrou muito esse lugar. O teatro foi além, assim, para mim, naquele momento. Assim, era uma peça de duração de 8 horas, que é toda passada por câmera em vários lugares. Se você queria ir no banheiro, tinha uma tela no banheiro passando a peça ao mesmo tempo. Você podia estar dentro do palco, você podia interferir, mas era um Shakespeare muito bem feito também, uma intensidade de interpretações. E eles têm outras peças que você pode checar no site deles que eu acho muito, muito forte, assim. Maravilha, vai estar na descrição também, então... Vamos lá. Uma música que te acompanha agora? Nossa! Eu não tenho nunca uma coisa só. Mas como eu elogiei meu marido aqui, tem uma música, Nave Louca. Segure Nave Louca, que eu sou pedra rolando. E ela é a música do nosso amor. Então fica essa. Então, para o Eli, a Nave Louca... pra você que tá aí no Bigorrilho, editando vídeo, vai pra você. Então, vai, com todo amor, vamos lá. E indicação do filme, aquele filme, Maíra? Vou contar a historinha. Claro, vamos lá. Eu sou casada com o Eli, faz 11 anos vai fazer, e ele diz que o filme preferido dele é Lost Road, do David Lynch, Estrada Perdida. E ele sempre diz que esse é o filme preferido, e eu nunca quis assistir. Eu não queria assistir. Entende? E é uma coisa que eu não gosto, uma coisa eu não sei. E ele, nessa pandemia, ele falou: agora foi. Você vai assistir. E é muito louco.
Olha, ó. Então o filme é bom. Intenso, é um David Lynch intenso, Sim. macabro e tudo mais, e tem uma cena, enfim, assista, mas é E você bizarro. assistiu bebendo? Acho que eu tava com uma tacinha de vinho na mão, mas Que assim... de repente o filme começa de um jeito e você vai bebendo. Mas assim, o que eu queria dizer é que Então, às vezes cuidado. a gente não quer ver coisas, ou tem um livro que você ganhou, você me deu um livro aqui e eu nunca li o livro. Passou 5 anos, e daí eu leio dali 5 anos, sabe? Ou eu não. Ou você vai acessando na medida que aquilo chega para você, naquilo que é, no momento em que é importante, que vai te dizer realmente coisas, assim. Eu acredito muito nisso, assim. E hoje em dia, então, a senhora cita o filme. Tô aqui jogando confete no meu marido, é isso que eu tô fazendo. Ele olha um filme, ganhou uma música, Sinto que a parceria, enfim, ali na criação desses vídeos foi muito legal entre eu e inclusive, você tem eles. 2 criações. Eu tenho 2 criações, eu tenho 2 crianças. Gêmeos, lindos, Não bastava Isadora e uma, né? Manuela. Feitas por nós também. Tudo que a gente faz fica bom. Bom, então acho que já explodiu o tempo, não sei o que. Então foi um prazer? Foi um prazer. Maíra, então, Foi um prazer. que Beto, acabe logo para nós ir lá com o nosso olhar na boca de cena, ficar sentado na plateia com o cheiro do Zé Maria, do teatro, do Eu quero te Guairinha. dizer que atravessei a pandemia junto com você e que tivemos boas conversas. É sempre muito bom. Inclusive. Só Obrigado por faltou tudo, te amo. um alcoólico aqui nesse Estamos tomando água, porque aqui é terça-feira, 3 da tarde, né? E de máscara, mas então, em breve, só para falar. então vamos pro bar. E daí o que vai acontecer? Vão pegar a gente no bar Claro, e o daí- quê? Cancelados. Não, e agora tem multa. Tá bom, vamos ficar por aqui mesmo, então. Então, tchau. Obrigada, Beto e Maíra, por estarem conosco no nosso podcast. A gente sabe da importância que essas conversas têm para preencher o nosso imaginário. Afinal de contas, é da experiência de pessoas como vocês que a gente se inspira para dar os próximos passos. E para fecharmos o nosso episódio de hoje, vamos para o quadro do Avelola Indica da semana. Fiquem agora com o Luiz. A dica de hoje é uma boa notícia para você que já não tem mais ideia do que inventar com as crianças que estão dentro de casa e em férias. A espetacular Mostra Internacional de Artes para Crianças acontecerá este ano de forma online e gratuita. O evento vai até o dia 17 de janeiro e contará com 40 atrações de diversas linguagens para os pequenos aproveitarem. Para conferir a programação completa, acesse o site www.mostraespetacular.com.br. Como você quer se divertir, mas não pode sair, não precisa nem pensar. É só clicar no link da Mostra Espetacular. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola é uma ação independente e a sua audiência é muito importante para nós. Então, deixe a sua opinião sobre o episódio de hoje no nosso Instagram e no nosso Twitter, @ave_lola. Boatos que estamos cada vez mais próximos dessa tal vacina. Vamos torcer para que ela venha logo e que a gente possa reabrir o nosso teatro. Aproveito aqui para deixar uma promessa. Quando ela vier e a Avelola reabrir as portas, eu acho que a gente tem muito que fazer um programa de auditório para o podcast e gravar alguns desses programas com você na plateia. O que você acha? Aqui com os dedos cruzados, eu deixo para você um grande beijo e te espero no próximo episódio. Um abraço e até o próximo episódio.
Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Entrevista por Beto Bruel. Entrevistada, Maíra Lur. Edição, Larissa de Lima. Trilha sonora, Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.